Quer ser um cristão? Você se julga ser cristão? Então pega só o sermão da montanha e tenta praticá-lo. Acabou! Isso aí é para ser cristão. Mas não. Eu quero a Bíblia toda para me julgar o quê? Para ser melhor do que não tem como. Só que condicionaram e ensinaram isso para o ser humano desde quando ele nasceu. Nós vivemos num país cristão. Irmão, você tem que andar na Bíblia, você não pode fumar, você não pode beber, olha a santidade, ó o corte de cabelo, ó, olha a saia comprida, ó a calça diz, não pode. Ô irmão, ô varão, ô homem, você não pode ter o cabelo comprido. Ó, você não pode escolher outra opção sexual, você nasceu homem, você nasceu mulher. Não pode, por quê? Porque a palavra de Deus proíbe. Palavra de Deus? Esse é o problema. Quando pegaram o livro normativo, colocaram que isso tudo aí é a palavra de Deus. Agora vamos entrar numa polêmica aqui. Se eu te falar que todas essas normativas aí de Jesus era para condicionar o povo judeu a não se rebelar contra Roma. Agora é tema bravo. Aí eu não vou discordar, não. Porque, por exemplo, quando ele fala assim, ó, ame seus inimigos. Se você pegar o contexto do primeiro século, quem eram os inimigos dos judeus? Os romanos. Aí, se eu tô te falando para você que Jesus, ele é a antítese da Bíblia hebraica, ele tá fazendo muita coisa contrária à Bíblia hebraica, e ele tá, por exemplo, o tempo inteiro ofendendo os judeus, né, seus hipócritas, raça de víbora, sepulcro caiado, né, filhos do diabo, ele fala que o pai dos judeus é o diabo. Imagina você chegar hoje para um islâmico, para um judeu radical e falar assim, ó, teu pai é o diabo. O que o cara faz contigo? Paz. Entendeu? O cara, na hora, ele vai se revoltar contra você, ele vai fazer alguma coisa contra tudo. Jesus falava isso. Uma coisa que as pessoas têm que entender, que elas não entendem, é que quando Jesus chega, ele fala assim, ó, não se irai, né? Não dê a outra face. Ele chega no templo, ele faz o quê? O que ele faz no templo? Ele vira a mesa do cambista. Ele abre... Mete o chicote. Mete o chicote no lombo dos outros, ele está cirando contra os outros. Aí fala assim, não, mas ali é contra os ladrões. O termo ali, lestai, se refere a salteadores, a muitas das vezes revoltosos contra Roma. Então, antes dele entrar no templo, ele amaldiçoou a figueira, que era símbolo de Israel. E no final, tipo assim, a Bíblia ela trabalha com passagens que elas são duplas. Você tem geralmente uma passagem maior que engloba uma passagem menor e aquilo ali dá um reforço. Tem um termo técnico para isso, mas eu esqueci agora, sabe? E dentro daquilo ali, não sei se é quiasma. Não, né? Quiasma é de poesia. Aí o que acontece? Você tem ele antes dele entrar no templo, amaldiçoando a figueira, e depois a figueira está amaldiçoada. Quando ele entra, ele derruba a mesa do cambista. Aí a gente fala assim, eles estavam roubando. Não tem isso. Por que era o cambista? Porque era proibido você entrar com imagem, moeda com imagem de imperador, com imagem de Zeus, com imagens no templo. Então a pessoa vinha de fora, recebia uma moeda estrangeira, chegava ali, ele tinha que trocar por uma moeda chamada shekel, que era a moeda permitida para você comercializar no templo. Então quando Jesus vira essa moeda, ele está indo contra as próprias leis. Se aquilo ali tivesse existido, se aquilo ali fosse real, ele seria morto e executado na hora. Qualquer um que entende o mínimo de contexto histórico, que leu o Flávio José sabe disso. Se os animais que ele liberta era para sacrificar para quem? Para Deus. Para quem? Para Deus. Animais sacrifícios para Deus. Animais puros, que em Deuteronômio, nessa passagem que eu te expliquei, que vai lá, vende teus dízimos, vai no templo, e aí você vai poder comprar tudo de novo lá e servir com seus irmãos, com as pessoas. Tudo isso daí está instituído na lei, e Jesus entra lá e acaba com isso. Os animais puros eram para ser sacrificados para o próprio pai dele. Ele chega lá e acaba com isso. E desce o chicote de todo mundo. Mas cadê o amar o próximo? O amar seus inimigos? Tudo isso não tem com Jesus. E aí, quando ele sai do templo, perguntam para ele assim, olha que maravilha o templo. Aí ele fala assim, tá vendo essas pedras aí? Não ficará pedra sobre pedra. Isso é uma referência à destruição do templo que ocorreu só em 70. É por isso que os evangelhos, eles são datados geralmente em 70. Que na cabeça do especialista, ele fala assim, se o assunto principal é a destruição do templo, falando ali do templo ser cercado, essas coisas, logo ele só pode ter sido escrito nesse período. Só que é o que o Sabino fala, muito bem. Como que os evangelhos estavam escritos no primeiro século, se você tem o pai da igreja Inácio, Policarpo e Clemente de Roma? O Inácio tem uma dúvida porque tem as recessões, né, que são as médias, as longas. O Sabino tem todo um curso só sobre isso, explicando essas interpolações tardias. Mas o Policarpo e o Inácio estão tratando de questões ali delicadas, Policarpo e Clemente eles estão tratando de questões delicadas, por exemplo, assim, revolta na igreja.
Se você tá brigando com seu irmão, aí você vai mandar uma mensagem de Jesus pra alguém, você quer que eles parem de brigar, o que que você vai falar pra eles? Meu Dessas- irmão, para, pelo amor de Deus. Mas você vai falar com que frase de Jesus? O que que Jesus falou? Amai ao próximo como a ti mesmo. Mais o quê? E... Não. É pra quando, tipo assim, alguém te bater na cara, você virar com um sim, socão. Não, é Da fazer o outra quê? face. Da outra face? Mas aí há controvérsias. Hum. Porque me explicaram, e alguém religioso até, que tem uma dupla interpretação nesse momento. De que quando bater na sua face, dê a ele a outra. E aí a visão real deveria ser o seguinte: se você é calmo e bate na sua face, dê a ele a sua outra face, que é a da ira. Então, se ele te bateu e você está calmo, devolva para ele a ira. Ou se você está irado demais, vamos pensar, quando você está no trânsito, se é muito nervoso, está num problema lá e não deu certo sendo nervoso, dê para ele sua outra face, que é a calma. E assim você resolve o problema. Mas Não me com a parece submissão, Não me entende? parece ser o caso, porque ali Jesus está contestando as questões, tipo assim, ó, você ouvir o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você se irar contra o seu próximo, você já cometeu pecado. Jesus, ele está contestando essas alegações, ó, antigamente era olho por olho e dente por dente. Verdade. Então Jesus, ele está contestando essas coisas. Então fica difícil essa interpretação. É possível, beleza, entendo o ponto de vista aí. A Bíblia, na verdade, tem várias interpretações que são dadas, né? Do Bulhões. Marcos Bulhões falou isso. E aí o que acontece? Quando você pega Jesus, ele falando, né, essas coisas, e você entende o contexto histórico, porque como é que se faz exegese? Você tem que mergulhar no contexto econômico, no contexto social, contexto arqueológico, histórico, para você entender o que estava acontecendo e você poder, né, inferir o porquê aquele texto está sendo direcionado para alguém. Se mais de 90% das pessoas, 99% das pessoas eram analfabetas e você era considerado letrado muitas das vezes se você soubesse escrever seu nome ou copiar alguma coisa, então não era para os judeus. A Bíblia, qual era o idioma de Jesus? Vocês lembram? Era para ser o hebraico? Era aramaico. Aramaico é o anterior ao hebraico, posterior, né? Isso. Na verdade, o hebraico, mais literatura, o aramaico, língua franca, né? O aramaico se torna língua franca quando sai da Babilônia. Até então, a língua franca era o hebraico. Sim. Quando eles vão para a Babilônia, o aramaico franco da Babilônia é o aramaico, são vários dialetos. Então, eles incorporam, que é a mesma família, tanto o aramaico quanto o hebraico. Então, quando chega um período de Jesus, a língua franca é o aramaico, o hebraico se torna só por liturgia, só por leitura. Entendo. Aí eu te pergunto, é dito, se eu não me engano, em Justino, que os apóstolos, eles eram a gramatoi idiotai, né? Que eles são analfabetos, né? Que eles não sabem escrever. Os caras eram pescador. Então, assim, como que os caras estão escrevendo em hebraico, né, perdão, em grego, sendo que eles eram analfabetos? Aí eu vou falar assim, tradutores, tinha uns tradutores que eles contratavam, né? Essas coisas assim. Só que aí você entra em uns problemas que é o seguinte, existem palavras e textos que se você traduzir do hebraico, não fazem sentido no grego. Por exemplo, assim, tem piadas que só funcionam no português, tem piadas que só funcionam no inglês, né? A mesma coisa. E o idioma que é usado no Novo Testamento, muitas das vezes, ele só faz sentido no grego. Por exemplo, a questão da virgindade de Maria só faz sentido se você pegar, por exemplo, a Septuaginta. Né? Septuaginta Eu falo mesmo. Septuaginta também, é bem a portuguesa. Septuaginta. Então, assim, se você pegar o texto hebraico, já não é virgem, é jovem. A Maria não era virgem. E Jesus Mas cita... era jovem. E provavelmente virgem, então. É porque era difícil você ter uma... Olha só, jovem, né? olha só, pega o contexto histórico-cultural comigo aqui. Como é que você vai ter uma casada virgem? Sendo que no contexto de um casamento você já tem uma noite de núpcias. Então já é complicado aí, entendeu? E se ela fosse... E se a gente pegar alguns apócrifos dão que ela teria entre 12 e 14 anos. Tá? E o José já era um homem idoso. Então ali a gente está falando de Pedro, né? É complicado. Então assim... Não, como assim falando de Pedro? Não entendi. Explica aí. Porque ela tinha 12 anos. Quando ela... Pedro, né? Entendeu? Entendi. Aí o que Beleza. acontece? Então, casada virgem é uma coisa que a gente entra em consenso aqui que é complicado, né? Histórico, culturalmente falando. Só que os deuses na mitologia antiga, por exemplo, para ter o Hércules, Zeus não desceu na terra, não fecundou uma mulher e daí nasceu Isso. o semideus. Aquilo ali já é cultura helênica.
é uma mistura. Os romanos já tinham essa cultura, os helênicos também. Então Jesus, ele entra como esse personagem que ele vai trazer alguns ensinamentos que são antítese da Bíblia hebraica, né? O termo ali, por exemplo, no Mateus 5, ele fala desse sermão da montanha, essas coisas. Plero, ele vai completar, ele começa a tornar as coisas ali mais difíceis e outras coisas ele vai removendo, por exemplo, a questão de prepúcio, essas coisas assim. Só que a principal justificativa de Jesus é colocar os judeus como culpados pela destruição deles próprios. Lembra que eu falei que quem faz o juízo é o próprio Deus? Lembra disso? Quando Jesus está para ser crucificado, olha que coisa interessante que não é falado em lugar nenhum. Ele está sendo colocado para a multidão ao lado de quem? De 2 ladrões. Não, para a multidão julgar. Quem que vocês escolhem? O Barrabás. E se eu te falar que é de outro Jesus? Como assim? O nome original de Barrabás é Jesus Barrabás. E Bar-Abas é filho do pai. Existem manuscritos antigos, variantes textuais. Lembra que a gente falou aqui no começo? Eram 2 filhos de Deus aí, escolhe qual que é o Jesus verdadeiro aí. Isso, 2 Jesus. Lembra que a gente falou no começo sobre variante textual, que você tem que ter para poder interpretar a Bíblia? Nas variantes mais antigas, cópias siríacas, citação de Orígenes, tem lá Jesus, como o nome de Barrabás. Então você tem Jesus, aí o que é chamado Cristo, né? Cristo seria ungido, né? Tanto que o próprio rei, né? O Ciro era chamado Isaías, né? de ungido também, de Messias, né? Então, era Jesus, o ungido, o Cristo, e o outro era Jesus, o Barrabás. Barrabás seria mais ou menos filho do pai. Algumas pessoas interpretam como sendo filho do pai. Não, mas é filho do pai. Aramaico, bar, filho, aba, pai. Filho do Não pai. era um louco ladrão. Não, calma. Significa filho do pai, bar, aba. Esse Bar-Aba, que é um salvador filho do pai, esse filho do pai você está entendendo que é a religião da Bíblia hebraica, não é isso? Ele foi condenado por ele fazer uma sedição contra Roma. Essa foi a condenação dele. Aí ele pergunta para o Pilatos, ele tentou condenar Jesus ou ele tentou libertar Jesus? A Roma tentou libertar ou condenar? Tentou libertar, deixou o pessoal lá. Não é possível. Vocês Roma tentou libertar Jesus. O procurador romano, que nas obras de Flávio José é um sanguinário, ele é um genocida. Ali ele está tentando salvar Jesus. Tá uma coisa estranha. O relato bíblico é isso mesmo. Tenta salvar Jesus. Até a mulher dele tem sonho? Sonho para salvar ele? Não, eu não vejo culpa nele. O Roma está falando, eu não vejo culpa nele. Esse homem é um inocente. Aí o que acontece? Os sacerdotes chegam e insistem nisso, insistem em dizer que, de fato, eles só têm um a seguir, que é César. E que esse Jesus não é o rei deles, não serve para eles. Aí Pilatos fala assim, então eu vou lavar minhas mãos, depois de umas 3 tentativas de salvar Jesus, indo para lá, indo para cá, tentando salvar Jesus. Ele fala assim, eu lavo minhas mãos, entregou para o povo. Aí o povo escolheu assim, queremos Barrabás, o filho do pai. Então aqui você tem um salvador que é de Roma, né? E você tem um salvador que seria da tradição costumeira. Quando o povo escolhe ele e o Barrabás é liberto, e o Barrabás era o sedicioso, primeiro que na história não existe isso, tá, gente? Isso aí na história, arqueologicamente falando, tem crente que tenta falar que sim, mas não tem uma evidência disso não, tá? Isso é tudo montagem. Porque tem até uma teoria que é o seguinte, você repara que antigamente tinha um ritual do Yom Kippur, onde se pegava 2 animais para sacrificar. Um era jogado no deserto e o outro era sacrificado para Deus. Então é como se fosse uma emulação disso. São 2, né, Jesus sendo emulado ali. O que acontece? Quando o povo escolhe Barrabás, eles falam o seguinte assim, o que fizemos, o sangue desse justo agora cairá sobre nós. E existe um livro apócrifo que ninguém fica sabendo, porque nenhum pastor, nenhum padre vai falar isso para ninguém, chamado A Vingança de Salvador em Atos de Pilatos, onde fala que, devido aos judeus terem matado Jesus, o imperador romano, Tito Flávio e o Vespasiano, pai dele, foram lá na Judéia e na Galiléia, matar todos os judeus, crucificar eles, vender eles, juntar 30 deles e vender por 1 moeda e escravizá-los porque eles fizeram isso com Jesus a quem eles seguiam. Então, se você pega, por exemplo, textos em apócrifos, o cara dizendo que é centurião romano e que ele, no caso, está escrevendo aquilo ali, um centurião romano.
As pessoas fazem, não, mas não é possível, Antônio. Jesus é criação romana, o texto é escrito em grego. Os símbolos cristãos, quirô é símbolo helênico, símbolo romano. Peixe e âncora, símbolo da família Flaviana, por exemplo, dos imperadores romanos. Aí, querem mais prova disso. Beleza, vou fazer o seguinte. Abre aí pra mim. Deixa eu ver aqui. Filipenses, capítulo 4, a partir do 21. Vamos ver aqui. Isso, Filipenses. Isso. Vai lá a partir do 21 lá. Isso. Olha só. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saudam. Olha só. Os irmãos que estão comigo, Paulo. Que estão com Paulo. Vos saudam. Todos os santos vos mandam saudações. Sobretudo os da casa de quem? Lê pra mim aí. De César. Como é que é isso, meu irmão? Mas como os cristãos da casa de César saúdam? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Abre aí pra mim Hebreus, capítulo 13, e vai lá no final. Com H. Ah, esse mesmo, Hebreus. Esse mesmo. Isso. Vai lá no final. 13. Vai lá no final. Olha só, a mesma coisa, ó. Saudações a todos os vossos chefes e a todos os vossos santos. Hoje da onde os saúdam? Os da Itália. Como é que é? Os da Itália? Mas não é de Jerusalém, não é da Decápole, não é da Galileia, não é da Samaria, não é da Idumeia, não é de Cesareia. Hoje da Itália vos saúdam? E Hebreus seria considerado por muitos um dos textos mais antigos. Então já estava lá em Roma os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos estão na Basílica de Domitila. A Basílica de Domitila, que era uma sobrinha do imperador. Tem lá as primeiras tribos cristãs lá. Não está em Jerusalém, não tem nada. Você vai para Jerusalém no primeiro século, você pergunta qualquer historiador. Existe o que de cristianismo arqueologicamente falando na Judéia, Galiléia, Samaria, Decápole? Absolutamente nada. Antônio, mas eu fui em Jerusalém na viagem, eu achei lá 3 túmulos de Jesus. Meu irmão, tudo isso daí é achado por Santa Helena, século IV, mãe de Constantino. Cara, o que os líderes religiosos falam disso? Por exemplo, isso aí nem é citado na igreja. Pastor Rodrigo, por exemplo, que prega a Bíblia. Isso tudo, aí nem com certeza. Eu nunca li a Bíblia. Primeira vez que eu tô vendo você falar isso aqui. Nem tipo, existe. dá pra você ler e entender e contestar isso. Claro. Aí, Eles falam isso aí? Não. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Essas informações na hora de Nem pregar o evangelho? Ninguém fala. Cara, eles leem textos isolados. Quando tu vai na igreja, eles leem um capítulo inteiro, leem um livro inteiro? Não. Eles pegam textos isolados e fazem uma homilética, fazem uma pregação em cima daquilo ali. Mas Jesus existiu. Na minha concepção, não. Tem gente que acha que sim. Aí é uma hipótese. Tá na minha hipótese, não existiu. Para mim é uma criação. Mas dá pra provar que ele existiu, não dá? Porque eles tentam provar. Provas, existem provas. Vocês só vão ouvir a seguinte prova para Jesus. Bíblia. Isso aqui, Bíblia é complicado, né? Um judeu voador, o cara que anda sobre as águas, de uma casada virgem, né? Etc. Isso é complicado. Aí o que eles tentam fazer? Eles tentam retirar essas histórias sobrenaturais da Bíblia e o que sobrar, como por exemplo, de outra face, essas coisas assim, falar que é de um Jesus histórico, uma pessoa que não é um Deus, né, que não é filho de Deus, seria como se fosse um profeta apocalíptico, um louco, um filósofo, qualquer coisa, que teria existido e que inspirou o mito. Isso daí é uma lenda criada a partir do, se não me engano, do século XVIII por Rei Maros, né, que ele vai criar isso. Jesus não ressuscitou, ele foi sequestrado. Né, vão criar isso. Só que quando a gente vai pegar essas histórias, as histórias bíblicas, a gente vê que tem muito paralelismo com a Bíblia hebraica ou com outros mitos gregos, outros mitos da região. Então fica difícil você conceber que esses textos ditos históricos são de Jesus. A outra questão que eles vão trazer para você é Plínio, Tácito, Suetônio e Flávio Josefo. Flávio Josefo, que é o melhor deles, vai trazer o testemunho flaviano. O testemunho flaviano só aparece no século IV. Nem o Justino de Roma, que foi um grande apologista que dialogava ali com Trifão, que era um judeu, meio que um debate, dizem que é fake o debate, outros dizem que era verdadeiro, nem ele traz essa questão. Isso aí só vai surgir com Eusébio de Cesareia, lá no século IV, esse testemunho flaviano, e lembra que eu falei que Pilatos era sanguinário, ali Pilatos ele é deixado de lado, sendo que vem uma sequência de texto onde Pilatos era um protagonista sanguinário, ele é deixado de lado, ele deixa o protagonismo, fala um parágrafozinho assim sobre Jesus, um cara que teria recebido o rei, né, o Herodes,
os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, o Pilatos, o cara usa um parágrafo, sendo que Joséfo dedicou muito mais texto para outras coisas. É chamado de o Cristo, como é que um judeu falando que Jesus é o Cristo, né, sendo que o Messias judaico é totalmente diferente do Messias cristão. O termo cristianismo nem existia no primeiro século, você vê Paulo chamando alguém de cristão, não. Paulo, os textos atribuídos a Paulo, que são atribuídos ao primeiro século, são todos dizendo santos ou adelphoi, que são, santos, se eu não me engano, é ágios, e adelphoi, que é irmãos, para se referir aos grupos de cristãos. Então, o termo cristão, a tribo dos cristãos que é usada por Joséfo, são termos tardios, lá do final do segundo século, por aí. Então, fica muito complicado defender a criação desse testemunho flaviano por Joséfo, até porque os termos ali, paradoxon ergon poeteis, é um termo que Eusébio de Cesareia usava e Flávio Joséfo não. As tribos do cristão também era um termo que Eusébio de Cesareia usava e Flávio Joséfo não. Você concorda com isso aí, professor? Sim, historicamente sim. Jesus não existiu. Não, não é isso. Vamos lá. Para você provar que Jesus existiu, você depende da questão histórica dos historiadores. O quadro ele colocou Flávio Joséfo, você tem outros historiadores não judeus, romanos, você tem Suetônio, como ele colocou, você tem Plínio, o jovem, Plínio, o velho. Aí tem um problema. Onde está o problema? Na própria Bíblia. Vamos lá. Quem deveria provar a existência de Jesus? Quem escreveu mais o Novo Testamento? Quem foi? Paulo. Onde é que Paulo estava na festa da Páscoa, que foi a morte de Jesus? Estava onde, Paulo? Em Jerusalém. Ele era obrigado a estar lá porque era judeu. Quem mais estava lá? Gamaliel, que foi o professor de Paulo. Gamaliel não sabe nada sobre Jesus e nem Paulo sabe sobre Jesus. Esse é o problema. Para criar a história de Paulo, que Jesus aparece para ele no caminho a Damasco. Mas cadê a história de Paulo falando a respeito de tudo a respeito de Jesus, sua classificação? E digo mais, Mateus diz que no ato da morte de Jesus, Mateus capítulo 27, os sepulcros se abriram, os corpos dos santos saíram daquele sepulcro e apareceu na cidade para muita gente. Por que Paulo não falou sobre isso? Se nem Paulo lá estava, Paulo estava em Jerusalém. Paulo estava na Páscoa, na festa da Páscoa, na morte e ressurreição de Jesus. Aí Paulo, quando vai falar a respeito da ressurreição de Jesus, Paulo fala pela fé. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, vã é vossa fé e permaneceis nos vossos pecados. E quando Paulo vai falar a respeito da morte e ressurreição de Jesus, Paulo vai falar segundo as Escrituras. Mas está errado, Paulo. Não é segundo as Escrituras, porque você foi testemunho ocular. Lá você esteve na Páscoa, você, Gamaliel, o sumo sacerdote, estava todo mundo lá. Então, biblicamente, você já tem problemas com isso.